Agora nessa aula nós vamos entender como encontrar as medidas do seu móvel com base nas medidas do seu ambiente. Vamos falar da largura da lap do GR primeiro, né? Nós vamos encontrar a lap do GR. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui no computador para ficar fácil de ilustrar, mas você consegue fazer isso num papel ou até mesmo dentro do site da Marcenaria Diferente, que eu também vou ensinar você a fazer pelo ambiente 3D. Aqui, ó, eu tenho uma medida menor, até encostar no alisar do lado de dentro aqui, ó. Uma medida já um pouco maior, 1995, e lá em cima já está 2000. Qual medida eu uso, Eric? Você vai pegar a menor, porque essa diferença de esquadros você vai fazer um acabamento maior e a gente vai cortar no acabamento. Então, eu tenho uma medida de 1992 para trabalhar. Vamos para a conta, tá bom? Qual é a conta que nós vamos fazer? Quanto de acabamento eu quero deixar do lado esquerdo, encostando na parede? Vou deixar 30 milímetros. Então, eu vou subtrair 30 milímetros. Esse guarda-roupas eu vou colocar tamponamento? Sim, vou colocar. Um do lado esquerdo e um do lado direito. Então, 15 menos 15, que é 15 de cada lado. Quantos milímetros eu vou colocar o guarda-roupa para chegar perto do alisar? Eu quero 30 também. Eu não quero que o guarda-roupa encoste no alisar. Então, eu vou colocar menos 30. Aqui eu tenho no total de 90 milímetros. Eu vou ter que subtrair 1992 menos 90, igual, aí eu vou ter a medida exata do meu guarda-roupas, 1902. Então eu encontrei a largura da minha caixa. Eu sei que vai ter o acabamento do lado esquerdo de 30, vou ter 2 tamponamentos. Resolvido. Vamos encontrar a largura do maleiro agora. Para trabalhar, o maleiro eu tenho 980. Por quê? Esse alisar ele está encostado na parede, mas ele poderia estar afastado, tá? Aqui eu não estou pegando do alisar aqui, é coincidiu. Eu estou pegando a medida total para trabalhar o maleiro, 980. Só que 980 é dessa pontinha do alisar. Lembra que o meu móvel vai começar 30 milímetros afastado do alisar? Eu preciso contabilizar ele. Então eu somo 980 mais 30. Eu tenho 1010 milímetros para trabalhar. Qual é a conta que eu vou fazer? Eu quero que o acabamento do maleiro aqui, ó, fique 30 milímetros menor, para ficar igual ao do lado esquerdo. Eu vou colocar um tamponamento do lado direito também aqui, ó, então menos 15. Eu não vou colocar um tamponamento do lado esquerdo. Eu vou deixar ele encostado direto no tamponamento do guarda-roupas. Então eu vou deixar só menos 15. Pronto, eu tenho aqui 45 milímetros, então eu vou subtrair 1010 menos 45 milímetros. Aí eu vou já achar a caixa do meu maleiro, 965 milímetros de largura. Pronto. Dessa forma eu já encontrei a largura do meu guarda-roupas e já encontrei a largura do meu maleiro. Agora eu preciso encontrar a altura com as medidas que eu tenho. Vamos para parede da altura. Tá vendo que tem a moldura? Então aqui a gente vai fazer o exemplo que tem moldura. Se não tiver moldura, a conta não muda, é matemática mesmo, você só não vai ter a conta da medida da moldura. Vamos encontrar aqui, ó. Agora, nós temos aqui a altura A1, que é 2.600 do chão até a parte de cima do teto. E eu tenho a A4, que é 2.480 do chão até a parte de baixo da moldura. Esse guarda-roupas, eu vou colocar ele abaixo da moldura, que eu não quero cortar a moldura. Eu não quero arrancar ela. Eu poderia, se você arrancasse, só você considerar a conta do mesmo jeito, sem a moldura. Eu tô vendo que tá dando uma diferença de uma medida para outra de 2 centímetros, então o teto está torto. Qual é a medida que eu vou pegar? Você vai pegar a menor medida. A parte torta você faz no acabamento e vai cortar o acabamento. Então, se eu tenho 2.600 aqui e eu vou fazer o meu guarda-roupas 30 milímetros menor do que 2.480, que é a medida menor aqui, ó, que é o A4, do chão até de parte de baixo da moldura. Então, para trabalho, eu tenho 2.480 milímetros. Só que eu vou fazer menos 30 milímetros de margem de segurança. Menos 2.480, que é 2.450. Pronto, eu já encontrei a altura do meu guarda-roupas. Se eu fizer aqui, ó, 2.450, vou ter essa linha referência, que é até onde vai meu guarda-roupa, certo? Eu preciso agora encontrar lá a altura do meu maleiro. Qual que é a menor medida que eu tenho aqui? 383, que o outro lado lá tá com 389. Então eu vou pegar 383 menos 30, que é a conta que a gente estava fazendo aqui, deixa eu anotar, 383 milímetros, menos 30 de altura, 383 igual, eu vou ter 353 milímetros, que é a altura do meu maleiro. Feito, eu já encontrei ela. Agora que eu tenho a largura do maleiro, largura do guarda-roupas, altura do guarda-roupas e altura do maleiro, eu preciso identificar a profundidade. Nesse caso, eu vou fazer um guarda-roupas de porta de correr, ele vai ter uma profundidade, eu vou colocar aqui, ó, de 550 milímetros o maleiro e o guarda-roupas, eu vou fazer uma profundidade de 600 milímetros esse guarda-roupas. Então eu já defini que a profundidade do meu guarda-roupas é 600 e do meu maleiro 550. É o que eu quero fazer. Agora que eu tenho a lap de todos eles, ficou assim, a nossa lap.
do GR, 1902 de largura, altura 2.450, profundidade 600. A LAP do nosso maleiro, 965, altura 353, profundidade de 550. Então nós temos aqui a LAP do maleiro e a LAP do guarda-roupas. Agora falta a gente encontrar os acabamentos. Acabamento esquerdo. Eu já dei um desconto de 30 milímetros, aqui ó, 30 milímetros. E eu identifiquei que tem uma diferença de 10 milímetros, arredondando aqui, eu tenho 40. Então você vai fazer o acabamento com 40? Não, faz maior, porque fica melhor para você trabalhar aqui e ali que você vai ter que cortar. Não tem jeito, você vai ter que cortar o acabamento para ficar um negócio bacana, bonito. Então eu vou colocar com o acabamento meu, vai ter 60 milímetros de largura. E a altura eu vou colocar com largura, altura, guarda-roupa 2.450, eu vou fazer ele maior porque eu corto lá na hora. Eu vou fazer com 2.600. E profundidade é o 15 milímetros, né? Porque é só a régua. Agora, o acabamento do lado do maleiro, mesma coisa. Eu vou fazer com 60 milímetros de largura, não é 2.600, né, de altura, porque é só esse pedacinho, ó, eu vou fazer com 510 aqui. E a espessura de 15 milímetros. Agora a gente precisa definir o acabamento superior. Como eu fiz uma profundidade diferente, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó, o meu guarda-roupas, eu vou fazer dois acabamentos, porque um vem pra cá e o outro vem pra cá, que vai fazer meio que um L, né? Porque eu quis fazer assim. Então, vamos lá. Eu vou determinar o acabamento, a altura do meu acabamento, porque eu posso fazer uma régua grandona e ir cortando. O negócio é a altura dele. E eu, Eric, gosto de cobrir o meu trilho. Nós vamos encontrar a medida e eu coloco medida a mais. Caso você queira colocar por cima do teto do guarda-roupas, não precisa cobrir o trilho. Vamos lá. Como que eu encontro a medida? Até o chão, ó. Do chão até o teto, 2.600. Do chão até a moldura, 2.480, minha menor medida. Só que eu tenho uma diferença de 2 centímetros de um lado pro outro. Eu fiz uma subtração de 30 milímetros, lembra? No guarda-roupas. Com essa diferença que eu já tenho de 2 centímetros, eu tenho 5 centímetros, 50 milímetros. Então, eu preciso fazer esse acabamento 2 centímetros maior do que a minha referência, que é a altura máxima, a maior medida que você tem. Qual que é a maior medida? 2.620 menos... Qual que é a menor medida? 2.480. 140. Então você já tem a medida do seu acabamento. Só que lembra que eu falei de acabamento para fazer ele maior, para você cortar? Eu vou colocar aqui 4 centímetros a mais. Então eu vou fazer um acabamento com 180 milímetros. Então eu já determinei que o meu acabamento do teto tem de largura. Vamos determinar a largura, porque eu só estava falando da altura aqui. Eu vou fazer ele com, por exemplo, 2.050 de largura que eu corto, o que eu precisar. A altura, 180 e a profundidade é a espessura dela, né? Da régua em si. Eu tenho um acabamento, só que agora eu tenho que criar o acabamento do maleiro, que eu só fiz em cima do guarda-roupa. Mesma coisa na altura, só que a largura eu vou colocar ele com 1.060, altura 180, profundidade é a espessura. Então, pessoal, olha, eu fiz aqui ilustrando para vocês, mas é matemática básica e nós encontramos então a largura do guarda-roupas em si. Ó, a largura 1902 do guarda-roupas, a altura e a profundidade, a largura, a LAP do maleiro e os acabamentos superiores e laterais. Com essas medidas, nós vamos dentro do site da Marcenaria Diferente criar o nosso móvel. Então, você consegue fazer esse tipo de conta tanto no papel quanto usando o site da MD. Na próxima aula eu vou explicar como vocês encontrarem também essas medidas usando o site da MD para ter uma clareza melhor e colocar na prática.